Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Mais um domingo na casa do Senhor. Glórias a Deus por isso, né? Olha para o teu irmão aí do lado e fala assim, que bom que nós estamos aqui. Tem um ditado que diz que a gente só dá valor às coisas depois que perde, né? E nós podemos vivenciar isso, de valorizar estar nos domingos na casa de Deus, porque nós passamos uns dias aí sem poder, e como é difícil, como é diferente não poder estar na casa do Senhor. Faz muita diferença estar na presença dEle. Coube a mim hoje trazer a palavra, e nós vamos meditar hoje no livro de Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Provérbios 2, a partir do 1. Amém? Diz assim, então, Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Vamos orar então. Pai amado, nós te apresentamos agora, Senhor, aqui. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco neste momento. Usa-me, Senhor, para ser instrumento, para trazer a sua mensagem esta noite, Pai. Que tudo que eu venha falar, Deus, não saia de mim, mas que parta do teu Espírito, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai, e o nosso coração, para que possamos entender, Deus, aquilo que o Senhor quer nos falar hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui. E que a bênção do Senhor esteja conosco, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Bom, o tema que eu dei para a palavra de hoje é em busca do conhecimento de Deus. Eu creio que este ano Deus está nos movendo muito nas palavras, está nos conduzindo a essa busca pelo conhecimento, a essa busca por mais profundidade da palavra, essa busca por, algo a mais de Deus. Ele tem nos direcionado para isso. E apesar de algumas tribulações e apesar de algumas dificuldades, mas nós temos aí perseverado, e eu creio que o propósito que Deus tem para nós neste ano, ele vai se cumprir. Nós vamos conseguir aí cumprir os nossos planos e fazer aquilo que Deus tem proposto para nós. E quando eu estava estudando, quando eu estava lendo para trazer a palavra para vocês, eu lembrei, quando eu comecei a ler, e veio na minha mente para a gente falar sobre sabedoria, para falar sobre a busca do conhecimento de Deus, e Deus me levou no início da minha conversão, quando eu iniciei a frequentar a igreja. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ia na escola bíblica, e eu fui uma vez uma certa aula lá, e o professor, ele iniciou a aula da escola bíblica nos fazendo uma pergunta. Ele perguntou assim para a gente: se você pudesse pedir qualquer coisa para Deus, o que você pediria? E por que você pediria? E cada pessoa que estava lá deu a sua opinião. E no dia a resposta que eu dei para ele foi: eu ia pedir dinheiro. Porque se ele me desse dinheiro, eu ia poder casar. E se eu casasse, eu ia poder ir na igreja. Porque quando eu iniciei essa minha caminhada com Cristo, meus familiares, ninguém era evangélico, todos são católicos. E eu enfrentei uma grande dificuldade de vir à igreja, de
ouvir a palavra de Deus. Meus pais não deixavam eu ir na igreja, eles não deixavam eu participar. E eu achava assim que se eu tivesse dinheiro, isso ia ser a chave, porque daí eu ia poder casar, ia ficar livre, né? E ia poder frequentar a igreja. E naquele dia, ele ensinou sobre sabedoria. Ele falou assim que a coisa mais valiosa que nós podemos pedir para Deus é que Ele nos dê sabedoria. Porque a sabedoria, ela é a chave que abre todas as outras portas. Porque todos nós desejamos ter uma vida financeira bem-sucedida. Todo mundo deseja uma família de sucesso, um casamento bem resolvido. Todos nós ansiamos, né, por uma vida emocional equilibrada. Nós desejamos todas essas coisas, que os nossos filhos, né, eles sejam bem criados, que a gente consiga criar nossos filhos da melhor maneira possível. E todas essas coisas, elas podem ser alcançadas quando a gente busca sabedoria, quando Deus nos dá a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus. E ele fala aqui nos versículos, ele nos dá algumas dicas, né, aqui em Provérbios, de como alcançar essa sabedoria. Eu gosto muito do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele foi o primeiro livro que eu li na minha vida inteiro por completo. E eu gosto bastante dele porque eu acho que ele é muito prático, ele se parece muito comigo. Ele é simples, ele é prático e ele é direto. É o que é. A gente pode resumir o livro de Provérbios, eu creio assim que em 2 expressões. Faça assim e não faça assim. Ali ele nos dá uma série de instruções sobre o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. E entre todos esses pontos, entre todas as coisas que eles nos instrui, a sabedoria é uma das que mais me chama a atenção. Ela é, com certeza, algo que, desde aquela época, desde do começo da minha conversão, há 20 anos atrás, é algo que eu oro, é algo que move o meu coração. E o que é sabedoria? Quando a gente fala, ai Deus, eu quero sabedoria, mas o que necessariamente nós estamos pedindo quando a gente pede para Deus sabedoria? A sabedoria, ela não é simplesmente um acúmulo de conhecimento. Não é você saber muitas coisas. Sabedoria é mais do que isso. Ela é você olhar para as vidas com os olhos de Deus. É você ver a sua vida e a vida das outras pessoas com os olhos de Deus. Ela não é apenas conhecer a palavra, ela não é apenas saber tudo que está escrito aqui, mas ela é botar em prática, praticar aquilo que se sabe, praticar aquilo que se conhece. Um dos maiores exemplos na Bíblia que nós podemos ver assim com sabedoria, em relação à sabedoria, que a sabedoria ela não é simplesmente o conhecimento adquirido, mas ela é algo que provém de Deus, é o apóstolo Paulo. Porque Paulo, antes de conhecer a Jesus, ele era uma pessoa de muito conhecimento. Ele era um mestre da lei, ele sabia muitas coisas, ele era muito respeitado por ser uma pessoa de muito conhecimento. Mas Paulo, ele só adquiriu sabedoria, ele só conseguiu viver a sabedoria depois que ele teve um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro, a partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a ser sábio. Por quê? Porque ele passou a aplicar na vida dele e na vida das outras pessoas aquilo que ele conhecia, aquilo que ele já sabia sobre Deus. Então, nós também, nós devemos buscar essa sabedoria do céu. Nós devemos ansiar, desejar profundamente ela, para que nós possamos ter a vida que nós sonhamos, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, para que nós possamos conquistar aquilo que desejamos. Com certeza, a sabedoria ela é a chave para alcançar esse sucesso. Aqui anotei aqui que muitos eles têm conhecimento, mas eles não têm entendimento, conhecem a palavra, mas eles não
a praticam. E a verdadeira sabedoria, ela é quando nós temos a verdadeira sabedoria, quando nós somos governados pelos princípios de Deus, quando nós somos direcionados pelos valores de Deus. E hoje, aqui nós vamos ver algumas atitudes que nós devemos ter, que nós devemos buscar para poder conhecer a Deus, para ter esse conhecimento de Deus, que é a sabedoria. E quando aqui nos versículos que nós lemos, nós temos algumas chaves, algumas atitudes que nós precisamos praticar para isso acontecer. A primeira delas que nós encontramos aqui é sabedoria, é aceitar a palavra de Deus. No capítulo 1 fala assim: filho meu, se aceitares a palavra de Deus. Então, nós precisamos aceitar a palavra de Deus para que a sabedoria ela entre na nossa vida e no nosso coração. Mas o que é aceitar a palavra de Deus? Porque talvez a gente pense assim: mas eu já aceitei a palavra de Deus, eu já aceitei Jesus, eu já sou cristão, eu já conheço, então eu já aceitei a palavra de Deus, eu já aceitei que Jesus é Salvador, eu já aceitei as coisas que estão escritas. Mas aceitar a palavra de Deus, ela é aceitar por completo e não apenas parcialmente. Às vezes, nós aceitamos a palavra de Deus, mas de uma maneira parcial, não totalmente. Tudo que está escrito aqui, tudo que está escrito na Bíblia, ela é a verdade. Tudo que está escrito aqui, ela é para que nós pratiquemos, para que nós aprendamos, né, dela. Mas, no entanto, às vezes a gente concorda parcialmente com ela. É fácil concordar com a palavra de Deus quando ele diz que a gente não pode matar. Mas não é fácil concordar com a palavra de Deus quando ele diz que nós temos que amar os nossos inimigos. É fácil concordarmos com a palavra de Deus quando ele diz para que a gente não seja adúltero. Mas não é fácil concordar com a palavra de Deus quando ele fala para que nós não cobicemos aquilo que é das outras pessoas. É fácil concordar com a palavra de Deus quando a palavra diz que a gente não pode adorar a ídolos, que não pode adorar as imagens, mas é difícil concordar com a palavra de Deus quando ele fala que eu preciso ser dizimista, e então eu tenho que, deixar de adorar o dinheiro. Então, primeiro passo, para que a gente possa adquirir a sabedoria, nós precisamos aceitar a palavra de Deus completamente. Domingo passado o pastor pregou, e nós estávamos na célula e conversando na célula, a gente estava falando assim que para definir a pregação em uma palavra, eu falei assim: para mim parece impossível amar como Deus amou. E é exatamente isso. Aceitar a palavra de Deus é buscar verdadeiramente amar no padrão de Cristo, ainda eu achando que não é possível, ainda eu acreditando que é algo que não tem como eu fazer, mas eu aceitar que essa é a vontade de Deus e buscar de todas as maneiras fazer isso. Segundo passo, para que a gente possa, a segunda atitude, para a gente poder buscar a sabedoria e encontrar. Fala assim, esconder os teus mandamentos. Neste texto, a palavra esconder, ela tem o sentido de guardar, o sentido de proteger. Quando a palavra fala que nós devemos esconder os seus mandamentos, é algo que deve ser guardado, é algo que deve ser protegido, é algo que deve estar na nossa mente. Por quê? Porque os mandamentos de Deus, eles são a vontade de Deus para a nossa vida. Então, conhecer a palavra, esconder a palavra de Deus é muito importante. Por quê? Porque nós só guardamos aquilo que tem valor para nós, não é verdade? Nós guardamos as coisas que elas são valorosas para nós. Por exemplo, a gente sempre guarda dinheiro em casa. O dinheiro está sempre guardado. Ninguém larga dinheiro por aí, não é verdade? Ou está na carteira, ou está com você, ou ele está guardado em algum lugar em casa, está no guarda-roupa.
né? Algo, joias, quem tem joia, eu só tenho bijuteria, então não precisa guardar. Mas quem tem joia, quem tem corrente de ouro, quem tem anel, não deixa jogado por aí. Ele sempre guarda num lugar, por quê? Porque aquilo tem valor. Então, quando Deus fala para nós aqui que nós precisamos guardar a palavra de Deus, que nós precisamos escondê-la, é por quê? Porque é algo precioso, é algo valoroso. E os mandamentos de Deus, eles são valorosos para nós. E nós guardamos. Tem gente que guarda, eu conheço uma pessoa que guarda chocolate no guarda-roupa. Deve ser importante, porque senão ficava no armário. Nós, mulheres, guardamos o que nós escondemos? Escondemos. Eu escondo leite condensado lá em casa, gente. Eu boto bem lá em cima, escondido, porque senão, quando eu preciso, não tem mais. Mas, ou seja, a gente guarda e a gente esconde aquilo que é precioso. É aquilo que, por algum motivo, vai ser importante. Então, o que nós temos que fazer? O que Deus quer falar conosco hoje em relação a isso? É que nós precisamos guardar os mandamentos de Deus no nosso coração, na nossa mente. Por quê? Porque eles são importantes para Deus. E se eles são importantes para Deus, eles também precisam ser importantes para nós. Então, essa é a segunda atitude que nós precisamos fazer, guardar. E mais do que guardar os mandamentos, nós precisamos cumpri-los. Porque de nada vale conhecer a vontade de Deus e não fazer, né? E de nada vale conhecer e não obedecer. Então, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus para que venhamos a alcançar a tão sonhada sabedoria. Terceira atitude para que nós possamos conhecer aí. A terceira atitude fala assim: estar com os ouvidos atentos à sabedoria. O que é estar com os ouvidos atentos à sabedoria? É você buscar aprender com o Espírito Santo em todas as situações. É você estar atento, estar em conexão com o Espírito Santo o tempo todo. Por quê? Porque em todo momento nós podemos aprender. Em todo momento Deus está disposto a nos ensinar. Nós não precisamos, nós não aprendemos, vamos dizer assim, sobre Deus somente no culto. Somente durante o período da pregação, ou somente quando você está lendo a Bíblia, ou quando está na escola bíblica, quando está fazendo algum curso. Nós aprendemos de Deus em todo momento. Se nós estivermos conectados com Deus, se nós estivermos atentos à voz de Deus, Ele está pronto para nos ensinar. Quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, Ele está pronto para nos ensinar quando nós estamos assistindo televisão. Deus está pronto para nos ensinar em todos os momentos, quando a gente está se divertindo, quando a gente está lendo. Nós não precisamos necessariamente estar lendo a Bíblia para estar aprendendo de Deus. A gente aprende de todas as maneiras. Ele está sempre nos ensinando. Mas para isso, nós precisamos estar dispostos a aprender. Nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo para que sempre quando Ele fale, para que sempre quando Ele nos mostre, a gente esteja atento a aprender. Eu lembro-me de uma vez que eu assisti um filme e chorei. E eu não sou muito de chorar, né? E eu lembro que o Eduardo estava pregando aqui e contou para os outros que eu chorei. E a pessoa chegou para mim e perguntou: qual que é o filme que você assistiu? Daí eu contei para ela qual que era o filme, não lembro direito. Mas era um filme, A Teoria de Tudo. É um filme lá de um cientista lá que tem uma doença degenerativa. E daí, passou um tempo, ela chegou para mim e falou assim: eu assisti um filme lá que você falou, lá que o pastor falou que você chorou, mas nem é tão triste. Ela falou assim: eu nem achei tão triste. Aí eu falei para ela assim: mas eu não chorei porque o filme era triste. Eu chorei porque Deus falou muito comigo naquele filme. E Ele me mostrou que a minha visão de reino estava distorcida lá naquele filme. Ele me mostrou que eu estava vendo as coisas de uma forma errada. E que a forma que eu estava vendo não era a forma que Deus via.
E uma das coisas que eu questionei a Deus enquanto eu vi o filme, eu falava assim, ai Deus, tanta gente ruim para morrer, por que tem que matar os bons? Era uma das coisas que eu havia. E Deus falou muito comigo naquele filme sobre isso, sobre o amor, e foi por isso que eu chorei. Então, Deus, Ele pode falar conosco em todos os momentos, em todas as coisas. Basta que a gente esteja atento, que a gente esteja disposto a aprender. Então, sempre quando você for assistir filme não é perda de tempo. Pede para o Espírito Santo assistir o filme junto, que dá certo, que ele te ensina bastante. Outra vez estava assistindo um outro filme também, uma série lá, uma série nada a ver, uma série adolescente, cheia de historinha de escola. E Deus me deu uma aula sobre o amor de Deus, através daqueles personagens do filme. Livros, quando a gente lê, né, busca ler. Então, Deus, Ele está disposto a nos ensinar a todos os momentos. O que nós precisamos é estar atentos à sabedoria dEle. Estar atentos àquilo que Ele tem para aprender. Eu gosto muito de ler os livros do John Maxwell, e ele sempre fala nos livros deles uma coisa bem interessante, que ele fala assim, que ele sempre acorda pensando no que ele vai aprender hoje. E que ele tem sempre um bloquinho de anotação e uma caneta na mão. Porque dependendo da situação, ele já anota ali. Então, ele está sempre predisposto a saber o que eu vou aprender hoje. Então, e nós também, esse é um conselho para nós que está aqui, que nós devemos estar dispostos sempre a buscar a sabedoria, a buscar aquilo que Deus tem para nós. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Nós precisamos estar atentos. Então, que o Espírito Santo ele possa estar, né, conosco, que nós possamos estar conectados com o Espírito Santo o tempo todo. E que nós venhamos a aprender todos os dias, nas mais diversas coisas, nas conversas com os amigos no trabalho, na escola, que tudo aquilo que a gente viva, ela possa ser um ensinamento para nós no futuro, que a gente possa aplicar isso e aprender através da palavra. A quarta atitude que nós precisamos ter é inclinar o coração ao entendimento. Confesso que quando chegou nessa parte, falei, Deus, como é que eu vou explicar isso? O que é inclinar o coração ao entendimento? O que o Senhor quis dizer quando você falou, precisamos inclinar o coração ao entendimento? Deus me falou assim, que inclinar o coração ao entendimento é ter a percepção correta das coisas à nossa volta. Então, é a gente ter a percepção, é a gente perceber as coisas à nossa volta da maneira correta. Ele falou assim, que é passar um filtro pela verdade de tudo que vemos, ouvimos ou percebemos. Então, ou seja, é a gente estar sempre alerta e sempre atento e ver o que verdadeiramente está acontecendo. Se aquilo que estão nos falando, se aquilo que nós estamos vivenciando, se realmente aquilo é verdade. Tem uma frase bem famosa, bastante dita por aí, que fala assim que nós não vemos as coisas como elas são, mas nós vemos as coisas como nós somos. E isso é uma verdade. Por quê? Porque geralmente nós entendemos as coisas da forma em que nós vemos, da forma em que nós percebemos. Então, os fatos e as coisas que acontecem conosco, elas sofrem influências da nossa forma de ver. E inclinar o nosso coração, ele fala exatamente isso, que nós precisamos ter um entendimento de como as coisas realmente são, de como as situações realmente são, e não de como elas aparentam ser. É quando você consegue perceber as coisas além daquilo que aparenta. Inclinar é quando você consegue ver a situação de uma forma diferente, não da forma que você pensa, mas da forma que ela verdadeiramente é. Então, se você é uma pessoa carente, você olha para as outras pessoas
e você pode achar que elas te ignoram, que elas te menosprezam, mas às vezes simplesmente as pessoas não te conhecem. Elas simplesmente não tiveram a oportunidade de estar ainda vivendo com você, mas você, por se sentir excluído, por se sentir rejeitado, você acha que as pessoas é que estão te rejeitando. Você acha que as pessoas é que estão agindo mal com você. E, na verdade, não. Então, a inclinação do coração ao entendimento é isso. É você perceber as coisas da forma que elas realmente são. É perceber o que realmente está acontecendo e não avaliar aquilo de acordo com o que você pensa, com aquilo que você sente, com a sua emoção, com a nossa emoção. Mas é analisar o fato de uma maneira racional. Quinto ponto. A quinta atitude que nós devemos ter é clamar por conhecimento e inteligência. Então, nós precisamos clamar a Deus por conhecimento e por inteligência. Geralmente, a gente associa a palavra clamar a falar alto, a gritar, a louvar. Mas o sentido da palavra clamar aqui por inteligência e conhecimento é no sentido de nós persistirmos, de nós buscarmos insistentemente o conhecimento e a inteligência. Nós precisamos buscar tanto o conhecimento quanto a inteligência de uma maneira constante, com perseverança. É algo que a gente precisa colocar lá na nossa lista, colocar no nosso caderninho. Eu lembro que quando nós iniciamos as células aqui, nós levávamos estudos nas células, né, que não eram as pregações, ainda não, as células elas não eram junto com a pregação. E eu lembro uma vez que eu fui numa célula e a célula ela tinha como tema de estudo pedidos que você pode fazer para Deus. E era mais ou menos como, né, o começo lá. Se você fosse pedir algo para Deus, o que você pediria? E o estudo ele dava exatamente isso. Ele dava assim algumas receitas, algumas dicas de coisas que a gente pode pedir para Deus. Porque às vezes a gente perde tanto tempo pedindo coisas inúteis para Deus. Nós gastamos tanto do nosso momento de oração pedindo coisas que não têm importância e, por vezes, deixamos de pedir aquilo que realmente é importante. E ele dava 2 dicas que nós devíamos pedir para Deus. A primeira é que nós aumentássemos, para que Deus aumentasse a nossa fé. Falava que nós devíamos pedir todos os dias para que Deus aumentasse a nossa fé. E a segunda dica que ele falava é que nós devíamos pedir a Deus todos os dias para amar o conhecimento. Pedir para Deus para que a gente tivesse prazer, para que a gente tivesse alegria, para que tivesse amor, satisfação em buscar o conhecimento. E aquele foi um estudo que me marcou, tanto que eu lembro até hoje, já faz muitos anos, e eu lembro até hoje. E a partir daquele momento, a partir daquela célula, eu passei a colocar esses pedidos na minha oração, na minha devocional. Eu passei a pedir isso. Eu tenho um caderninho lá onde eu anoto os pedidos de oração, e até hoje está lá o pedido. Para que Deus aumente a minha fé e que coloque amor pelo conhecimento. Para que Deus coloque amor na minha vida pela leitura da palavra. Para que Deus coloque amor para ler livros. Para que essa busca de conhecer a palavra de Deus, para que essa busca de conhecer as coisas de Deus, ela seja prazerosa, ela seja boa, ela seja algo que me dê satisfação e alegria e não que ela seja motivo de obrigação. E olha, gente, dá certo, viu? Dá certo, eu sou prova disso. E eu passei a colocar, né, para que Deus aumentasse para que Deus aumentasse a minha inteligência, para que eu pudesse buscar. Eu lembro que quando o pastor Gerson veio uma vez aqui, em uma das campanhas que ele veio para nós aqui, ele falou, um dia conversando lá em casa, que nós tínhamos que orar para Deus, para que Deus aumentasse a nossa inteligência, para que Deus, né, nos fizesse mais inteligentes. E essa também foi uma coisa que eu coloquei
nos meus pedidos de oração, para que Deus aumentasse a minha capacidade de raciocínio, para que Deus aumentasse a minha inteligência, para que eu fosse mais sábia. E foi algo que isso acrescentou nas minhas orações. E esses dias eu estava no Facebook lá, olhando as coisas no Facebook, estava vendo umas coisas lá, e tinha um teste lá, esses testezinhos que tem, um teste de QI, que é teste de conhecimento de conhecimento, quociente de inteligência. O quanto você é inteligente, esse era o teste. Aí eu falei assim, nossa, que legal, vou fazer, porque eu gosto de fazer teste. Eu gosto de fazer teste de personalidade, tudo com essas coisinhas. Desde a minha época da minha adolescência, eu já fazia aqueles testezinhos da Capricho. Você é amável, você é inteligente, você é durona, eu sempre gostei desses testes. E fui eu fazer o teste. Falei, vou fazer o teste para eu ver, né? Para eu ver qual que é o meu QI. E aí fiz o teste lá, fui lá, procurei no Google lá e fiz o teste do QI e me surpreendi com o resultado. Teve uma pregação que nós fizemos aqui para a liderança, que foi eu que preguei, que a gente pregou sobre o conhecimento. E eu falei para eles, eu falava assim, gente, tem gente que pensa que eu sou inteligente, mas eu não sou inteligente. Assim, eu só tenho uma memória boa. Assim, então, eu tenho uma memória privilegiada, mas isso não quer dizer que eu sou inteligente, porque eu não tenho uma boa capacidade de raciocínio. Eu não sou uma pessoa que pensa rápido. Eu não sou uma pessoa que consegue resolver as coisas rapidamente. Então, na verdade, eu não sou inteligente. Eu só sou boa em decorar. Eu só sou boa em decorar as coisas. E quando eu fiz o teste de QI, eu me surpreendi, porque lá no teste de QI diz que eu sou inteligente. E por que eu estou contando isso para vocês? Não é para me gabar e para falar que eu sou inteligente, mas é para eu dizer para vocês, gente, que realmente orar para Deus e pedir inteligência funciona, porque eu não era. Eu não era. Deus sabe que quando eu fazia faculdade, que quando eu estudava, eu não era assim. Então, realmente, é algo que funciona, porque funcionou comigo. Então, que você possa incluir isso na oração de vocês, que vocês possam clamar a Deus por conhecimento e inteligência, porque aquele que clama, ele alcança, ele consegue. Sexto ponto, sexta atitude que nós precisamos ter, sexta e última, diz assim, a sexta atitude, ela está ligada com a quinta, porque ele fala assim, que a sexta atitude é buscar o conhecimento como buscamos aos tesouros. Então, não basta simplesmente eu orar a Deus e pedir para que Ele me dê conhecimento e me dê inteligência. Eu preciso buscar o conhecimento assim como nós buscamos aos tesouros. Então, o que é buscar o conhecimento assim como nós buscamos tesouros? É buscar insistentemente. É você buscar incansavelmente. Porque nós buscamos os tesouros, nós buscamos as riquezas dessa terra de uma maneira incansável. Todo mundo deseja ser rico, todo mundo deseja uma riqueza, todo mundo é obstinado para ter uma vida boa, para ter, poder comprar o que deseja, poder fazer. Então, dinheiro, a riqueza é algo que todos nós desejamos, é algo que todos nós buscamos. Todos queremos ter uma vida confortável, todo mundo quer uma vida estabilizada, todo mundo deseja por uma vida estabilizada. Então, é algo que nós realmente ansiamos. E nós trabalhamos muito para que isso aconteça. Se nós formos pensar bem, a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo, todos os dias, nós gastamos em busca disso, em busca de uma vida confortável, trabalhando, estudando. Mas a gente tem isso, a gente busca muito isso, de uma maneira obstinada. E o desejo de Deus e a orientação de Deus é para que nós façamos a mesma coisa, para que nós venhamos a buscar o conhecimento da mesma maneira que a gente busca a riqueza. Que nós venhamos buscar o conhecimento de Deus na mesma intensidade que nós desejamos uma vida confortável. Que o desejo de conhecer a palavra de Deus, que o desejo de buscar o conhecimento de Deus, ele seja tão grande na nossa vida, quanto o desejo de ter a nossa casa própria, quanto o desejo de ter um carro novo, um carro bom, quanto o desejo, de ter um barco, de ter tantas coisas. Meu marido quer ter um barco, por isso que
Então, o desejo de buscar a palavra de Deus, ele precisa ser tão intenso, assim como o desejo que a gente tem pelas riquezas. Esse é o padrão que Deus quer que a gente tenha, para que Ele venha nos conceder a sabedoria. Aqui, Salomão ele está nos ensinando aqui que nós devemos buscar o conhecimento e a inteligência da mesma maneira e com o mesmo esforço, com a mesma dedicação e motivação que nós buscamos as riquezas. Então, a sabedoria, ela está em não somente buscar o conhecimento terreno, mas também buscar o conhecimento de Deus. O sábio é aquele que não simplesmente conhece as coisas dessa terra, mas que conhece as coisas de Deus, pela visão de Deus, pela intimidade, pelo contato com o Espírito Santo. Que nós possamos entender que, ele fala aqui, o versículo 5 fala assim, que então, quando nós praticarmos todas essas atitudes, quando nós aceitarmos a palavra de Deus, quando nós guardarmos os mandamentos, quando estivermos atentos à sabedoria, quando nós inclinarmos o coração para o entendimento, clamarmos por conhecimento e inteligência e buscarmos como buscamos ao tesouro, então nós entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Então, essas atitudes, elas são a chave para que Deus ele venha derramar a sua sabedoria em nós. Tiago nos fala assim que se para alguém nos falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Então, é desejo de Deus que todos nós sejamos sábios. É desejo dEle nos dá, Ele tem de graça e nos oferece a sabedoria. Mas para que isso aconteça, nós precisamos mostrar a Ele que verdadeiramente nós desejamos a sabedoria. Então, para concluir, nós precisamos, se realmente nós desejamos ser sábios, se nós queremos ter aqui nessa terra uma vida bem-sucedida, nós precisamos buscar a sabedoria do céu. Nós precisamos buscar o entendimento, o conhecimento de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, coloque-se de pé, vamos orar. Que o Espírito de Deus ele possa estar falando no nosso coração. Que tudo isso aqui que foi dito, que nós possamos refletir e que passemos a orar sobre a sabedoria, que a gente passe a buscar de Deus a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento da palavra, que tudo isso que nós falamos hoje, que tudo isso que nós ouvimos hoje, ele possa entrar no nosso coração, que ele possa mover-nos para uma mudança de atitude, para que nós venhamos realmente desejar estar na presença de Deus e desejar buscar a sabedoria. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e pedimos, Espírito Santo, para que a sua palavra ela venha estar no nosso coração. Pai, desperta em nós, Senhor, o desejo, Pai, o desejo de estar buscando, Senhor, cada dia mais conhecer a Ti. Dai-nos, Espírito Santo, amor pela palavra de Deus. Dai-nos, Pai, o desejo de Te conhecer cada dia mais intimamente. Que nós venhamos, Espírito Santo de Deus, a Te buscar todos os dias, Pai, insistentemente. Precisamos, ó Deus querido, que o Senhor desperte em nós, ó Pai, o amor por Ti, o amor pelo conhecimento, pela inteligência, pela sabedoria. Que nós venhamos clamar a Ti, Senhor, todos os dias, Pai, pelo conhecimento de Deus nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a guardar os Teus mandamentos, a colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós temos aprendido. Que nós venhamos, ó Deus, a ser reconhecidos não somente como conhecedores da palavra, mas como praticantes, ó Deus, da Sua palavra. Pai, que possamos verdadeiramente, assim como Paulo nos diz, ser cartas vivas do Evangelho. Que venhamos anunciar, Pai, através das nossas vidas, das nossas atitudes, a Ti, ó Senhor. Pedimos, Espírito Santo de Deus,
Que o Senhor esteja nos capacitando, Senhor. Que o Senhor esteja nos dando, Pai, essa tão sonhada sabedoria. Que nós venhamos, ó Deus, a cada dia mais buscar, Deus, esse conhecimento que vem de Ti. Espírito Santo de Deus, esse é o desejo do nosso coração. Capacita-nos, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. Seja conosco, Espírito Santo. E que em todos os momentos, ó Deus, nós venhamos a aprender mais de Ti, Senhor. Que em todos os momentos do nosso dia, da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, Ele esteja conosco. Que Ele venha, Senhor querido, nos ajudar, Pai, nessa caminhada. E que sejamos fortalecidos, ó Deus, pela oração, pela comunhão contigo, Pai, e pela busca da palavra, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nós te damos graças, Senhor, e agradecemos, ó Pai, por estarmos, ó Deus, aqui contigo e pela oportunidade, Senhor, de ouvir a sua palavra. Obrigado, Deus. Abençoa, Senhor querido, as nossas vidas, Pai, e ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. É o que pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus.